Nesse vídeo eu vou comentar um pouco sobre o podcast de ontem com o Renato 38 e o Fernando Rocho, né? Tendo em vista aí alguns comentários que fizeram, muitos deles pertinentes, tendo em vista a repercussão que teve o podcast de ontem lá no podcast Caravelas, que teve a maior visualização simultânea, passou de 5.000, né, que eu já fiz, né? E aí teve muitos comentários, uns atacando, outros defendendo, etc, né? Então, tendo em vista a repercussão, eu resolvi fazer esse vídeo, né? Então, inicialmente, nós estávamos lá entre amigos, né? Então, eu gosto muito do trabalho do 38, ele é muito inteligente, tem muita presença de espírito, consegue responder rápido. Aliás, ontem ele estava extremamente afiado, conseguiu responder bem as objeções, né? Ele teve um desempenho assim excelente num debate. O Fernando Rocho também, já velho conhecido meu, eu sou mais afinado com as ideias do Rocho em relação a investimentos, em relação a Bitcoin, do que com as visões do Renato 38. Então, por isso que eu fiquei mais focado em contrapor um pouco o Renato 38 do que o Fernando Rocho, porque o Fernando Rocho eu sintonizo melhor com as ideias dele, né? Volto a falar, não sou contra o Renato 38, nós estávamos lá entre amigos, né? A prova disso é que ninguém jogou cadeira no outro, ninguém levantou e pôs o dedo na cara do outro, não houve baixaria, não houve insulto, assim que se faz um debate civilizado, né? Conversando, debatendo ideias e não partindo para o quebra-pau, né? Mas, dados a argumentação do Renato 38, eu confesso que eu mudei a minha visão sobre o Bitcoin. Lembrando que eu nunca fui contra assim, o Bitcoin, mas eu também nunca fui assim, um fanático defensor do Bitcoin, achando que era a máxima coisa do universo, etc. Mas aí depois da conversa de ontem, de alguns argumentos que ele deu, eu estou com uma visão assim, mais simpática do Bitcoin e até vou estudar mais sobre o assunto, né? Ele me deu aí um livro de presente, então eu vou ler o livro dele, vou me estudar mais e pretendo reforçar os investimentos aí no Bitcoin, né? Conforme eu falei, o Renato 38 foi muito bom no debate. Quando ele citou Aristóteles, nossa, ele realmente arrebentou ali na hora. O Aristóteles define moeda na Ética Nicômaco. A Ética Nicômaco é uma obra-prima, né? Todo mundo deveria ler esse livro, né? Então, o Aristóteles lá atrás, impressionante, definiu a moeda de forma assim brilhante, né? Como é próprio, né, do Aristóteles, obviamente, né? E aí o Renato 38, de forma muito inteligente e perspicaz, né? Ele então disse que o Bitcoin cumpre com as condições de Aristóteles. E aquilo ali me convenceu bastante. Então tinha uma restrição de Bitcoin sendo uma moeda, de sendo isso e tal, okay. Mas aí quando ele mostrou que o Bitcoin Bitcoin atende às condições aristotélicas para a moeda, eu falei assim, não, então acabou. Aí não tem como contra-argumentar que o Bitcoin é uma moeda assim, eficiente, é uma moeda que vai poder ser usada como qualquer outra, né? Lógico que parece que eu não entendo disso, mas que parece que ainda depende de alguma técnica, de uma difusão melhor, e meio de como trocar, né, efetivamente do ponto de vista de informática. Volto a dizer, não entendo disso, mas disse que é uma coisa que em breve as coisas vão melhorar para o Bitcoin, né? Uma outra coisa que o Renato 38 argumentou muito bem foi em relação à volatilidade, né, do Bitcoin, né? Então esse seria um motivo de contestação contra o Bitcoin. O Bitcoin oscila muito, vai para cá, depois vai para lá, depois sobe, depois desce e tal. Bom, as bolsas de valores também oscilam muito e nem por isso deixam de ser um bom investimento. E depois o Bitcoin oscila, mas acaba no resultado final dessa oscilação, acaba subindo, né? Então ele argumentou muito bem aí nessa hora, né? E um outro fato que também me moveu a querer estudar mais e investir mais em Bitcoin foi quando o Renato 38 falou que era uma defesa muito boa contra o Estado, né? Como todo mundo sabe, aqui a gente, né, nas minhas aulas, em tudo quanto é lugar de vídeo, eu ataco esse Estado
burguês, esse Estado liberal pós-Revolução Francesa, que é um Estado odioso, é um Estado gigante, é um Estado fruto de concepções completamente erradas de Rousseau e de Hegel, principalmente, não tem outros, é claro, mas estou citando esses dois. Então é um Estado que suga o recurso das pessoas, que quer escravizar as pessoas, quer controlar a vida das pessoas. Nós estamos vendo isso não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Nós estamos vendo que a censura está aumentando, daqui a pouco vai ter crédito social, as moedas físicas, né, o papel tende a sumir. Se não me engano, acho que na Coreia do Sul já sumiu, né, só a moeda digital. Se alguém confirmar essa informação, por favor, escrever abaixo, ou se disser que não, gostei, mas eu acho que a Coreia do Sul já aboliu a moeda física. Então, esse é um problema sério, né, de controle. Cada vez mais nós vamos ter a vida controlada pelo Estado, isso no mundo inteiro, não só no Brasil. Pode ter um controle social direto ou indireto. Controle social direto é aquele que o Estado vai falar, você não vai poder fazer isso, só vai poder fazer isso e aquilo. O indireto é o que já acontece no mundo inteiro nas redes sociais. Você fala determinadas posições contra as agendas globalistas, e aí você é cancelado, é atacado, é posto no ostracismo, é vítima de difamação, etc. Né? Então, cada vez mais o Estado e seus aliados, né, vão ter um controle direto ou indireto sobre a população, né? Quer financeiro, quer por meio das ideias. Está cada vez mais fácil o Estado roubar o dinheiro das pessoas, porque se é tudo eletrônico, basta apertar uns botões, some sua conta bancária. E o Bitcoin, de fato, né, se revela como um mecanismo que protege do poder do Estado a outros também, né? Que não vem aqui o caso explorar outras técnicas, melhor dizendo, de se defender das garras do Estado. Mas vamos focar no Bitcoin, que é o objeto aí foi objeto da conversa de ontem, né? Então o Bitcoin se mostra então como um meio eficaz de você se defender do Estado, que afinal você coloca ele lá em determinado armazenado eletronicamente. Eu já volto a falar, não entendo de técnica. E aí você acaba gerando lá uma senha, essa senha é sua e e ninguém vai poder tirar de você. Só você vai poder mexer com ele, porque se você não der a senha para ninguém, obviamente, né? Então fica uma coisa que o Estado não tem como tirar aí de você, né? Então esse argumento eu achei irrefutável, é um argumento de proteção, né? Tanto o argumento da moeda, que foi com base no Aristóteles, que o Renato 38 falou, que foi muito inteligente, como o argumento que a volatilidade também não impede do ativo ser uma coisa boa, né? Óbvio, né? As bolsas são um bom investimento e ficam oscilando toda hora. E o terceiro, como um meio de se proteger do Estado e de tentar ficar independente aí dele, né? Então, por causa desses argumentos do Renato 38, agora, a partir de hoje, eu tenho uma visão assim, mais simpática do Bitcoin, conforme eu falei. Vou estudar sobre o tema, e já estou aí com livros para ler, e aí pretendo fazer mais investimentos aí nessa área, né? Então foi um debate para mim, e acredito que para muitos que nos ouviram, muito enriquecedor, né? Foi um debate civilizado. Também gostei muito quando Fernando Rocho fez a exposição relacionada à curva de sino, né? Que aí em determinado nível a curva de sino é eficiente, outro determinado nível escapa. Eu achei aquele raciocínio muito inteligente. Muitas coisas do Taleb são boas, outras nem tanto. Eu acho, por exemplo, o Taleb é contra o Bitcoin, agora eu já sou favorável a ele. Então, eu acho que foi um debate assim muito proveitoso, né? Eu aproveitei bastante lá a conversa ali de ontem, né? Bom, no dia 26 de setembro, né, semana que vem, nós vamos ter um debate entre o Cogos e o Murilo Rezende, que deve seguir aí a mesma linha, né? Que é como tem que ser debate. Imagina, pegar a cadeira, dar no outro, levantar, pôr o dedo em riste, né? Partir para agressões fúteis. Não, o debate tem que ser civilizado, calmo, tranquilo, faça os questionamentos, etc. e tal, né? Assim que tem que ser, né? E então, no dia 26 de setembro, não perca esse debate. E também nós teremos aí uma aula sobre as 3 grandes revoluções no dia 1º de outubro, aqui no meu canal. Bom, vamos ficando por aqui. Obrigado.